Velozes e Furiosos se tornou uma das maiores franquias da história do cinema, com filmes batendo bilhões de dólares em arrecadamento. Tudo começou com filmes inspirados na cena de corridas ilegais do Japão, para depois se tornar um blockbuster de ação, onde as corridas ficaram de lado e os carros apenas uma pequena parte do universo, porque agora o bagulho era ir pro espaço, pular de avião e family. 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 Mas mesmo sendo uma franquia gigantesca, a presença de Velozes e Furiosos no mundo dos videogames sempre foi meio apagada, e quando apareceu sempre foi bem criticado e nunca levado a sério. Até que em 2020 os donos da franquia resolveram tentar mais uma vez, e é aí que a gente conheceu Velozes e Furiosos Crossroads. O jogo foi completamente detonado nas críticas e um fracasso de vendas. O que surgiu para ser uma expansão do universo de Velozes e Furiosos acabou se tornando um desastre e um dos piores jogos já lançados na história. E como eu sou um masoquista apaixonado pelo sofrimento em nome do entretenimento, eu resolvi baixar esse jogo e zerá-lo. E o que eu descobri é que não tem absolutamente nada nessa vida que é ruim que não pode piorar. Meu nome é Niel Hell e sejam bem-vindos à segunda temporada do Show da Meia-Noite. E nada melhor do que começar uma nova temporada do que com mais um episódio da série Jogo Ruim dos Infernos. Estrelando Niel Hell. Family. Velozes e Furiosos Encruzilhada foi lançado dia 6 de agosto de 2020, no auge da pandemia mundial. O jogo foi lançado para PlayStation 4, Xbox One e PC, e a ideia desse jogo era expandir o universo de Velozes e Furiosos, onde a história e os acontecimentos se conectavam diretamente com os filmes. O jogo se passa entre os acontecimentos de Velozes e Furiosos 8, do spin-off Hobbs & Shaw, e antes de Velozes e Furiosos 9. E aqui a gente acompanha o Dominic Toretto e a Letty em mais uma aventura maravilhosa, bem pé no chão, como essa franquia costuma ser. Durante o jogo a gente vê diversas referências e citações de acontecimento dos filmes, de personagens que não aparecem há muito tempo. Inclusive, uma das protagonistas do jogo tem conexão com a Suki, aquela mina do segundo filme que nunca mais apareceu e foi esquecida completamente. Então, basicamente, a gente tá jogando uma história que faz parte oficialmente da franquia dos cinemas. E pra compor o elenco de dublagem e pra fazer essa conexão com os filmes de uma forma fiel, eles trouxeram nada mais e nada menos que Vin Diesel, Michelle Rodrigues e Tyrese Gibson para dar voz aos seus personagens no jogo. A promessa feita para esse jogo era te colocar dentro do universo de Velozes e Furiosos, onde você faria parte e controlaria os seus personagens favoritos em uma história canônica. E meus amigos, eles entregaram essa promessa, porque esse jogo consegue ser muito fiel aos filmes, porque ele é igualmente ridículo. Family. Se eu te perguntasse o que você esperaria de um jogo de Velozes e Furiosos, o que você responderia? Talvez você iria querer um jogo de ação igual aos filmes, onde você controla o Toretto pra matar inimigos em um mundo aberto, grande e vivo. Talvez você iria querer um jogo de corrida bem feito pra seguir aquela abordagem mais clássica da franquia, com carros tunados e muito estilo. Bom, os donos dessa franquia olharam pra isso e pensaram, caramba, e se a gente pegasse as piores partes desses conceitos e colocasse em um jogo? Vamos falar das mecânicas que compõem Velozes e Furiosos Crossroads. Primeiro a gente consegue soltar nitro, obviamente, não podia ser um jogo de Velozes e Furiosos sem poder soltar um... Depois a gente é introduzido às mecânicas de combate e você pode se perguntar, caramba, combate? O que a gente faz? Mata os caras no stealth, dá tiro e solta muita bala? Não, meu camarada, o combate dos carros, porque esse é um jogo de carro e tudo que você faz é com um carro, incluindo o combate, que se resume basicamente em apertar dois botões para você jogar seu carro contra os inimigos e dessa forma destruindo eles. E para finalizar a enorme variação de mecânicas, você tem um ataque especial com cada personagem, como por exemplo soltar um gancho para diminuir a velocidade dos seus inimigos ou para puxar alguma coisa específica nas missões. Uma habilidade de hacker que serve para desabilitar coisas e dispositivos, mísseis teleguiados para destruir geral, uma serra elétrica que fica no pneu do seu carro para você destruir os seus inimigos. E só. Essas são as mecânicas que compõem a gameplay de Velozes e Furiosos.
Já se inscreveu no canal? Esse é um jogo de carro e obviamente a gameplay e a física dos carros é muito importante. E aqui eles fizeram um trabalho medíocre. Eu não achei necessariamente ruim, porque a gameplay desse jogo é bem arcade e não mira muito no realismo, justamente porque essa franquia é inimiga do realismo mesmo nos filmes. Mas eu não acho isso ruim, eu não acho uma gameplay arcade algo negativo. Existem jogos de corrida que adotam esse estilo mais solto e não realista e que são muito bons. Inclusive o meu favorito é o Midnight Club 3, e esse jogo é lendário. Mas mesmo não sendo um problema uma gameplay mais arcade diferente de Midnight Club 3, esse jogo não tem o molho. É muito chato dirigir, os carros são muito foda-se, não tem estilo nenhum, e é um feijão com arroz que, dependendo do ponto de vista, pode ter sido temperado com bosta. Aí você junta uma gameplay sensal com uma variedade de mecânicas inexistente e você tem um jogo onde você só fica dirigindo carros estúpidos com mísseis acoplado neles. Mas aí você pega tudo isso e mistura com as estruturas de missões e tudo fica 200% pior. Esse jogo é dividido por fases. Cada fase tem um cenário diferente, onde você precisa chegar do ponto A ao ponto B e no caminho lutar contra alguns inimigos, que no caso são carros. Às vezes você precisa destruir um inimigo antes dele chegar no destino, às vezes você precisa destruir outro inimigo antes dele chegar no destino e depois destruir mais inimigos antes dele chegar no destino. Em uma parte do jogo eles também introduzem uma mecânica muito interessante que foi usada em umas 2 missões só, que é: você precisa seguir o caminho que o NPC te fala, então ele fala pra você virar à direita, e você vira à direita, aí depois ele fala pra você ir reto e você vai reto. Uau! E é basicamente isso que resume a gameplay desse jogo. Você spawna em um mapa onde você precisa dirigir, sobreviver de inimigos ou desviar de obstáculos. Ó, obstáculos, mano. Você é louco, fi, ó. Ou apenas pilotar o seu carro pra chegar na missão. E inclusive isso é uma coisa irritante nesse jogo. Meu Deus, mano, que cutscene enorme. Jesus, velho. Não fala pra mim que esse jogo vai ser 15 minutos de cutscene e 3 de gameplay. Sim, além de ter esse problema de ter muita cutscene e pouca gameplay, esse jogo teve a proeza de fazer muitas dessas missões em 2 partes. E como assim, você me pergunta? A primeira parte você simplesmente precisa dirigir para um certo objetivo, e a segunda parte é a missão de verdade, onde vem os inimigos e tudo mais. Ou seja, tem diversas missões nesse jogo onde você só pilota por 5.000 metros pra aí começar a missão de verdade. E você pode escutar isso e pensar, pô, talvez essa primeira parte serve pra desenvolver os personagens com diálogos e tudo mais. E eu também pensei nisso. Até que começou a chegar umas missões onde os personagens não falavam uma palavra. Você só dirigia sem objetivo nenhum pra simplesmente inflar o tempo de jogo. Nossa. Tipo, é tão chato, tá ligado? Os diálogos e a forma como é feito o jogo, que os caras ficam jogando pedra pra te dar um pouquinho de emoção, tá ligado? E esse é o maior problema de Velozes e Furiosos. Eles querem muito ser uma franquia de ação, um blockbuster estilo Missão Impossível, mas eles estão amaldiçoados pelo simples motivo de que eles não podem abandonar o conceito de carro. Eles não podem deixar isso pra trás, porque foi assim que começou lá atrás. E se eles abandonarem pra virar uma franquia de ação, onde o Dominic Toretto coloniza Marte e luta com alienígenas, as pessoas vão parar de assistir e eles vão decepcionar os fãs. Então é por isso que quando eles fazem um jogo de Velozes e Furiosos, você fica preso dentro de um carro pela eternidade. O jogo começa te colocando em uma perseguição, onde o Dominic Toretto e a Letty estão perseguindo um super bandido terrorista a mando da Interpol, porque no final das contas é muito melhor chamar o super-humano Toretto do que confiar nas autoridades do país. E depois de conseguir parar esse terrorista, a gente descobre que esse cara faz parte de uma organização chamada Tadaku,
Que, mano, é inacreditável isso aqui que eu vou falar pra você. Tadaku é uma organização que ficaram conhecidos como os primeiros ladrões de estrada da história. Eles costumavam praticar roubos há séculos atrás e ainda continuam ativos até o dia de hoje, se tornando uma organização que existe há muito tempo. Ou seja, os caras simplesmente criaram uma mitologia pra Velozes e Furiosos. E pra melhorar tudo, essa mitologia coincide perfeitamente com a história do Dominic Toretto, porque nos primeiros filmes ele também costumava ser um ladrão de estrada, onde ele atacava caminhões pra roubar eletrônicos. E agora na frente dele tem um membro de uma organização milenar que deram origem a essa prática, onde contratado pela Interpol, agora ele precisa derrubar Tadaku e pôr um fim nas práticas milenares dessa organização. E bom, essa é a jornada de Dominic Toretto e seus amigos nesse jogo. Você, junto com a Letty, a Viena e a Khan, que é duas personagens inventadas para essa história, precisam acabar com a organização Tadaku, que tem como objetivo destruir os Estados Unidos da América com um ataque terrorista, porque esse é o bagulho dos americanos, é ataque terrorista. Durante o jogo a gente precisa fazer diversas missões. O Toretto e a Letty estão aqui porque foram contratados pela Interpol, e a Viena e a Khan acabaram se envolvendo nessa história por acidente, porque o namorado da Viena, o Sebastian, acabou se envolvendo com a Tadaku em um negócio que deu errado. E por causa disso, ele tem uma dívida pra pagar e a Viena resolve ajudá-lo com isso. Porém, infelizmente, essa organização é muito terrorista. Eles são tipo Fallen jogando de TR na Dust 2 e por causa disso, o Sebastian é morto pela Tadaku e uma cena muito triste. Ai, o Sebastian, não! Não, eu não acredito. E depois dessa morte, a Viena quer vingança pela morte do seu namoradinho de merda. E é aí que o Toretto entra e recruta essas meninas pro seu time. Eles estão tentando descobrir o que esses terroristas vão fazer. Eles sabem da ameaça, mas não sabem exatamente o que eles estão planejando. E você, na pele desses personagens, precisa descobrir. E é aqui que a gente tem diversos momentos perés do Toretto. O cara é foda! Something's not right. O cara tem o sentido aranha, mano. Ele é muito foda, né, velho? Puta que pariu. Get back! Try us. If you want to slay a beast, you gotta cut off its head. Ah, ele sempre tem uma frase de efeito pra falar, né, mano? Wait, where are you gonna be? Looking for a race. Ah lá, sempre uma frase de efeito, sempre. We ready to pull this off? If I didn't believe you could do it, I wouldn't have asked. Cala a boca, Dominic Toretto, seu bosta. Depois de ouvir essas frases de efeito que até o capeta se arrepia, nossa gangue, ou melhor, nossa família, precisa ir atrás desses bandidos e pará-los antes que eles destruam o mundo ou algo desse tipo. E é aqui que as maiores aventuras da sessão da tarde acontecem. Ué, porque... olha essas animações, mano. Nossa, uma super arma, mano. Tá, essa parte aqui tá legalzinha, tá interessante, Ok. É, os diálogos dos personagens estão estragando um pouco o momento, mas tudo bem. Tá legal ainda. Ah, cala a boca, mano. Tá estragando o momento, porra. Ah, agora que eu percebi que é a corrida LGBT, mano. Que da hora. Lacração, pai. E depois de participar de corrida, sequestrar o filho do chefe da Tadaku, a gente finalmente descobre o que eles estão planejando. Essa organização vai simplesmente lançar um míssil na atmosfera para quebrar a proteção que tem em volta dos Estados Unidos para conseguir destruir o país de alguma forma. Ah, mano, não dá, viado, não dá. É isso que eu entendi, pelo menos. Mas a família Toretto tá ficando sem tempo. E é aí que eles pegam os carros mais rápidos do oeste e resolvem ir até a estação de lançamento pra parar esse ato terrível. E é aqui que eu virei um profeta. Ó, eu falei e vou repetir, mano. Eu tenho certeza que o Toretto vai chegar aqui igual o Thor chegando em Wakanda, em Vingadores. Alguns momentos depois...
Olha lá. Sabia que ele ia chegar pra salvar o dia, mano. E assim que o Toretto chega, a gente entende porque ele não participou de toda essa ação. Porque, na verdade, ele tava ocupado instalando mísseis no carro pra conseguir destruir o foguete. O cara instalou... O cara instalou mísseis no carro, mano. Ah, mano, essa franquia aqui é ridícula, mano. Eles conseguem destruir o foguete, mas o problema não acaba por aí, porque esse foguete fica completamente desgovernado e você e sua família precisam muito pará-lo. E é aí que os Vingadores se juntam, onde cada um tem o seu papel nessa tarefa. Aqui você usa todos os personagens e todas as suas habilidades únicas pra parar o foguete. Primeiro você usa a Letty pra destruir alguma coisa, não entendi o que. Depois você usa a Viena pra quebrar os propulsores e depois chega nada mais e nada menos que Toretto, porque ele ficou com a parte mais importante, que é desabilitar o foguete, e é aí que ele pega o seu carro e faz isso acontecer. Olha lá! Pulou do carro pro outro. Olha ele lá. Ai, mano, tá muito bom isso aqui, velho. O Toretto consegue desabilitar uma parte do foguete, mas tem outra que ainda tá desgovernado pra caralho. E pior, o Toretto ainda tá lá em cima e se você não parar, ele vai morrer. Aí você, na pele da Letty, precisa garantir que isso não vai acontecer. Olha lá ele, em cima de um foguete, mano. Vamos ver. Toma! Ó! Você é louco, pai. Nem um arranhão, mano. Family, 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 family. E depois dessa cena sensacional, a família Toretto consegue salvar o mundo mais uma vez em nome da Interpol. E aí o Toretto dá um discurso final, fala family, e esse jogo maravilhoso acaba. Ai, caralho, mano. Terminamos, velho. Nossa, mano. Que loucura que é, velho. O que Velozes e Furiosos virou, mano. Os caras Os caras estavam em cima do foguete. Family, 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 family.